Bom, meninas, é o seguinte, eu tenho certeza absoluta que a gente está enfrentando alguns problemas de internet, né? No caso de vocês, a minha aqui está razoavelmente boa. Eu acredito que não vai vir mais ninguém, não, tá bom? Então, vai seguir a aula só com a gente mesmo, tá? Não tem problema, não. Os demais, como a minha internet está boa, a gravação vai sair com um áudio bom também, né? Então, eles podem assistir no canal do YouTube. Porque realmente não está tendo condições. Hoje está sendo um péssimo dia. Já passei por 3 turmas e todo mundo está com problema de internet. Coisa de 6, 7 alunos saírem de uma só vez. Então façam o seguinte. Peguem um livro de vocês na página 168, né, que a gente começou a ver o processo de expansão dos Estados Unidos. Aí a gente foi lá na 169. Né? A gente vai retomar a leitura das páginas, com a página 168, tá? Com a expansão dos Estados Unidos e a Guerra Civil. Para a gente só corrigir a atividade passada. A data de entrega da atividade passada foi dia 24, né? Que postada dia 20, depois dia 24, né? Então, já foi corrigido. Vamos lá. Página 168, tá bom? A expansão dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana. Abre aspas. Ao se estudarem os acontecimentos políticos sociais nos Estados Unidos, na própria emancipação das ditas 13 colônias, base territorial fundante do país, né, as 13 colônias que a gente viu são aquelas regiões da América do Norte colonizadas pela Inglaterra, base territorial fundante do país, percebemos a importância da coletividade diversificada, porém agregada pelo discurso unificador de One Nation Under God, no caso, uma nação sob Deus, que se apropria dos valores que estas sociedades já traziam, tais como a família, trabalho, o esforço individual, aquele que Weber coloca como ética protestante, e os difunde, legitimando-os como valores base para a nova nação que se coloca no cenário mundial. Em suma, uma sociedade de imigrantes que quer se unir em torno do discurso do nacionalismo. Aqui a gente nota uma leve carga crítica, onde a gente nota que os Estados Unidos são um país extremamente, com uma nação, aliás, né, extremamente patriota, mas puramente de origem de imigrantes. No caso, as nações que a colonizaram, que a tinham como colônia, né, suas metrópoles, que era essencialmente a Grã-Bretanha. Daí a gente desculpe, engloba a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra e o país de Gales. Continuando, página 169. O wilderness e a fronteira marcaram profundamente o imaginário nacional dos Estados Unidos, permitindo reforçar o excepcionalismo norte-americano. Segundo esse imaginário, foi no Oeste que se constituiu a nação norte-americana. Portanto, entender como os norte-americanos percebiam o seu próprio espaço territorial é importante para compreender como eles viam a si mesmo e a si mesmos, aliás, e a outras culturas. Só explicando um pouquinho, a gente bem sabe que eles veem a cultura deles como uma cultura suprema, né? Claro que não estou falando de todos os estadunidenses, mas de uma grande fatia deles.
Tá dando para vocês ouvirem legal, né? Que bom. O processo de expansão territorial dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos diante da Inglaterra em 1776 foi decisiva para que essa nova nação fortalecesse suas estruturas, inclusive a econômica. No início, como vimos, o território era formado por 13 colônias, divididas na parte sul, norte e central da costa atlântica dos Estados Unidos. De fato, apresentava um pequeno território que provavelmente não resistiria a novas invasões, como a que se esperava por parte dos ingleses numa tentativa de revanche pela derrota na Guerra de Independência Americana. Nesse sentido, os norte-americanos iniciaram anos mais tarde, mais precisamente em 1803, com a compra do território da Louisiana, seu processo de expansão, que se deu de forma rápida e consistente, definindo em menos de 100 anos o território conhecido hoje, né? O território hoje conhecido como Estados Unidos. Notemos aqui como esse. Vamos abrir aqui, eu acho interessante isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Letícia Nascimento, mais uma que chegou, né? Número 14. Para a gente notar aqui o seguinte, está todo mundo vendo, né? Aqui, essa região aqui de roxo, olha só que eu vou marcar aqui, essa região aqui é que eram as 13 colônias dos Estados Unidos. Essa região aqui foi colonizada pelos ingleses. Com a compra dessa parte aqui do território, que foi adquirido da França, tá certo? Como a gente pode notar aqui, em 1803, eles já iniciaram todo o seu processo de expansão territorial, certo? E foi se anexando aqui o Texas em 45, Oregon em 46, a região que foi cedida pelo México, que por sinal é onde se localiza Los Angeles, em 1848, e outra região cedida do México em 1853. Toda essa definição territorial que eu vou marcar aqui deixa eu ver, de azul, toda essa definição aqui se deu em aproximadamente 100 anos, certo? Tudo isso, claro, não apenas por isso, né? Mas também movido pelo receio de os ingleses atacarem esse território para dominá-lo novamente, até como forma de revanche, como a gente pôde notar, já que os Estados Unidos, e só apenas as 3 colônias aqui, que era o que existia na época, ajudaram os franceses, que eram também, na época, inimigos dos ingleses, inimigos de guerra. Entrou mais alguém? Né? Entrou Stephanie. Coloca aqui sua presença. Stephanie, aula de história. A gente está na página 169, tá? A gente vai para a página 170 agora. Após a independência e paralelamente ao expansionismo americano, várias levas de imigrantes vieram dos Estados Unidos em busca de obter terras produtivas para para se estruturarem na vida, pois sabiam da expansão territorial. Os principais imigrantes vieram da Inglaterra, País de Gales, Países Baixos e dos estados alemães. Muitos destes vinham fugindo de perseguições políticas, mas principalmente religiosas, pois eram seguidores de religiões protestantes como anglicanismo, luteranismo e presbiterianismo.
Os Estados Unidos usaram 4 formas estruturais para conquistar ou adquirir novas terras e regiões para compor seu território, tanto através da compra quanto através de guerras. A habilidade e o poderio militar ficaram claros, demonstrando que, aos poucos, se criava uma nação forte e imperialista. Só lembrando, então a gente está na página 170. Confrontos e conflitos armados. A maioria das guerras pela anexação de territórios aos Estados Unidos se deu com o México, principalmente em relação ao Texas. Os habitantes dessa região, durante a Guerra da Independência, decretaram sua independência do México, contrariando totalmente os mexicanos. Passaram 10 anos independentes, tendo depois aceitado incorporar seu território à nação estadunidense, tá? Não vamos chamar de nação americana, porque da América do Norte até a América do Sul, tudo é América. E a gente pode confundir isso aí em outras literaturas, tá vendo? Nação americana pode ser qualquer coisa que exista desde a América do Norte até a América do Sul. Aceitaram a anexação do seu território à nação estadunidense. Isso gerou forte conflito com os mexicanos. Saíram derrotados em 1845 e perderam boa parte do território através do Tratado Guadalupe Hidalgo. E também estabelecia a anexação de outras regiões, como a Califórnia, Utah, Nevada e Novo México. Em contrapartida, os americanos pagaram 15 milhões de dólares aos mexicanos. A expulsão dos indígenas. Chegando em muitas regiões, principalmente na parte oeste do atual território dos Estados Unidos, os americanos encontraram tribos indígenas de diversas etnias, como os Sioux, os Cherokees e os Apaches, entre outros. O encontro acabou gerando confrontos armados, resultando na destruição de culturas e morte de indígenas. Os sobreviventes eram submetidos a trabalhos forçados. Muitos desses índios habitavam os estados de Louisiana, aliás, do Arizona e de Nevada. Atenção aqui, pessoal, pequeno detalhe, né? Processo de expansão territorial norte-americano, estadunidense, aliás, também massacrou uma população indígena, assim como foi aqui no Brasil, como os portugueses fizeram, né? Vindos da Europa para cá, a colonização e a catequização acabou por varrer uma boa parte da população indígena que nós tínhamos aqui. Só lembrando também que, assim como muito da nossa formação cultural tem base indígena, né, também muito da formação cultural estadunidense tem base indígena, né? Tem a mescla, tem a miscigenação, inclusive influência no inglês das regiões onde anteriormente eram habitadas por índios, né? Habitadas majoritariamente por índios, depois da ocupação dessas terras. A compra de regiões. Logicamente, após sair de uma guerra de independência bem-sucedida, os americanos estavam bem fortalecidos, o que facilitou as relações com os aliados, como a França. Assim, iniciaram um processo de expansão, comprando territórios pertencentes a nações europeias e que fossem importantes estrategicamente, pois possibilitariam avançar para o interior. Em 1803, foi comprada a Louisiana, que pertencia aos franceses, e correspondia a boa parte da região central americana.
sendo importante para a consolidação de sua força. Foram gastos 15 milhões de dólares com a anexação da Louisiana. Parece pouco, né, para comprar um território tão grande como esse, só que volte 217 anos atrás, você vai entender que é um valor exorbitante. Relações diplomáticas. Ao mesmo tempo que compravam regiões, os americanos passaram a usar também relações políticas, tanto externas quanto internas, para adquirir territórios, aumentando seu poderio econômico, pois explorariam novas culturas de produção e extrativismo. Cultura de produção aqui a gente está falando de agricultura, tá? Estamos falando de campo. Oregon, por exemplo, foi anexado ao território dos Estados Unidos após a negociação com os ingleses, que aceitaram cedê-lo em troca de relações mercantis, relações mercantilistas, relações comerciais, tudo dá na mesma coisa. As consequências do expansionismo norte-americano. Só antes da gente entrar em consequências, tá, pessoal? A gente, nessa parte aqui no capítulo 8, a gente vai falar de expansão norte-americana, né, expansão estadunidense, e a Guerra Civil Americana, tá? A gente só tocou até agora na expansão, tá bem? Entrou alguém? Acho que saiu e entrou Maria Isabel. Agora que chegou a mensagem de vocês, acredito. Tá bem. Bom, vamos lá. Continuando. Falamos de conflitos armados também, dos tratados e das guerras contra o México, onde os americanos saíram vitoriosos, e da expulsão, do assassinato, dos massacres contra os indígenas. Também de compras de regiões e relações diplomáticas. Agora, as consequências. Todo o processo de expansão dos Estados Unidos trouxe consequências positivas e negativas para as 13 colônias originais. A justificativa para essa expansão foi chamada, aliás, de Destino Manifesto. Consistia na ideia de que Deus atribuiu ao povo americano as condições religiosas e políticas para dominarem todas as religiões, aliás, todas as regiões que seriam anexadas, afirmando que este era o povo eleito por Deus e que os indígenas não tinham evolução social, física e tecnológica para ter controle de suas terras. Vamos só reler essa coisa absurda que a gente acabou de ler. Né? Vamos prestar atenção aqui. A justificativa, que é chamada de Destino Manifesto, é a ideia de que os americanos são tão superiores, né? Os norte-americanos, aliás, os estadunidenses, são um povo tão superior que foi escolhido por Deus para tomar as terras dessa gente. Porque índio não tem evolução social. E nossa, gente, que absurdo. Isso tendo como base religião. Olha só. Quer dizer, então, que você vai matar aquelas pessoas, você vai tomar a terra delas, porque você foi eleito por Deus? Quem que te disse isso? O pessoal saiu desse jeito, matando o índio, tomando terra, guerreando, dizendo que essa era a vontade de Deus e que eles são o povo eleito por Deus. Né? É quase tão absurdo como Adolf Hitler, na Alemanha, achar que ele era superior, que o povo ariano era superior. Superior a quê mesmo? Né? E as pessoas compraram a ideia absurda dele.
Aqui a gente não tem diferença quase nenhuma, tá? Onde que eu parei? Aqui. Não tinham evolução física, social, nem tecnológica para serem donos das suas terras. As regiões sul e norte dos Estados Unidos se desenvolveram muito a partir das novas conquistas. Novas conquistas vamos entender aqui como novos roubos das terras indígenas, enquanto os nativos foram praticamente extintos. Os nativos eram os índios que viviam ali, certo? Aproximadamente, pessoal, aproximadamente, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, há aproximadamente 12.500 anos atrás, uma população da Ásia, tá certo? Veio para a América. Eu acho que eu já falei disso com vocês, né? Algumas literaturas indicam 20, tem umas que dizem até 30 mil. E trabalhos mais recentes que podem falar de até quase 50 mil. Tem uma teoria migratória, que fala que o povoamento da América se deu quando o Oceano Glacial Ártico baixou e uma porção de terra que estava aqui, ó, essa porção de terra estava debaixo d'água, né? Como o oceano baixou, essa porção de terra ficou acima da água, né? Meio que emergiu. Essa parte, né, é chamada de o Estreito de Bering. E essa teoria de povoamento das Américas diz o seguinte, diz que o povo asiático saiu de lá, né, e passou pelo Estreito de Bering, aqui, olha, da Ásia, aliás, desculpa, Ásia, pelo Estreito de Bering e chegou na América, tá? Daí você nota um dos porquês de um índio ser relativamente parecido com o asiático, né? O índio tem os olhos um pouco puxados, né? Os asiáticos também. O índio tem cabelo liso, né? Cabelo do índio brasileiro, por exemplo, índio americano também, tem cabelo liso. O asiático também. Já parou para pensar nisso? O índio tem geralmente essas maçãs do rosto aqui, são partes altas, né, do rosto. O asiático também. Geralmente o que muda de um asiático para um indígena, geralmente o aspecto mais gritante é só a cor da pele, né? Já que aqui a gente toma mais sol do que lá. Tem essa teoria de povoamento. Então, os índios estavam ali nessa terra que hoje a gente conhece como Estados Unidos da América. E as terras que tomadas foram tomadas e banhadas de sangue indígena. Tudo isso porque esse pessoal se achava extremamente superior aos outros, né? Se achavam os escolhidos por Deus para fazer essa barbaridade. Notem aqui como é que foi deturpada a religião, né? Como que foi distorcida a ideia. Porque a gente acredita que o povo escolhido por Deus deveria fazer o bem e não o mal, né? Nesse caso aqui, eles estavam literalmente roubando e matando. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não. E é muito importante a gente saber disso, tá? Região Norte, página 172. No período de colonização inglesa dos Estados Unidos, as colônias do Norte desenvolveram atividades econômicas voltadas para um mercado interno, em que os bens de produção, em sua maioria, estavam sob o controle de uma administração familiar. Essa situação persistiu até, até o período de expansão dos Estados Unidos. Com a conquista de novas regiões, houve maior crescimento, pois houve mais matéria-prima e maior mercado consumidor. Fortaleceu-se a produção de trigo e milho. No campo industrial, consolidou-se a produção têxtil. A construção de barcos a vapor e linhas férreas ajudaram de forma decisiva
escoamento da produção. A gente nota aqui um certo avanço, né? Depois que eles promoveram esses massacres e tomaram essas terras. Mas é claro, eu vou ter mais matéria-prima porque eu vou ter mais terra para explorar, né? Eu vou ter mais linhas férreas, mais ferrovias, né? Linha de trem, porque eu vou ter mais terras, né? Que são minhas, que eu posso fazer esse trajeto aqui para os trens cruzarem uma linha do país para outra. Claro que depois dessa usurpação do território, desse roubo, dessa série de assassinatos contra os indígenas, a nação estadunidense iria evoluir. É óbvio, roubaram recursos, vão ter mais recursos. Né? Região Sul apresentou grande crescimento, claro, assim como a região Norte, pois sua economia era baseada na produção industrial e agrícola, voltada para o mercado externo e com trabalho escravo dos negros. Houve aumento na produção de trigo, cana-de-açúcar, milho e arroz. A indústria de tecido e algodão correspondia a 15% da indústria nacional, toda ela voltada para o mercado externo, principalmente o comércio com a França, nação que era sua aliada de guerra. Bom, a gente vai dar uma pequena pincelada nessas questões aqui, vai ficar para casa, é claro, né? E a gente já tem aula de história segunda-feira, tá? Então, por gentileza, prestem atenção. Primeira questão. Contextualize os anos seguintes à independência dos Estados Unidos, em 76, caracterizados pelo processo de expansão territorial. Como é que se começa aqui essa resposta? Dizendo como que esses anos foram marcados, né? Marcados pela afirmação das 13 colônias, marcados pelo processo revolucionário, marcados pela expansão territorial, mais ou menos por aí que você começa uma boa resposta aqui. Segunda questão. Primeira questão todo mundo entendeu, né? Segunda questão. No expansionismo americano, que se deu de forma rápida e consistente, houve várias formas de anexação territorial. Analise-as. Você vai analisar a compra de regiões, como foi que se deu. Você vai analisar a aquisição de regiões por meio de relações diplomáticas. Você vai analisar também a aquisição de regiões por conta de conflitos armados, né, por conta desses roubos de terra e por conta da expulsão dos indígenas, que necessariamente está diretamente ligada ao item C. Terceira questão. Segunda e primeira questão, todo mundo entendeu, né? Eita, saíram mais gente. Bom, terceira questão. Os partidários do Norte e do Sul visualizavam na expansão territorial uma grande possibilidade de adquirir terras para a produção de bens de consumo, bem como um mercado consumidor. Para justificar esse movimento, foi criada uma teoria chamada de destino manifesto. Vai definir o que era esse destino manifesto de acordo com o pensamento dos estadunidenses. Quarta questão. A partir da expansão, os Estados Unidos se fortaleceram economicamente. Comente esse crescimento econômico na região norte e na região sul. Basicamente, a resposta para essa quarta pergunta está na página 172. Agora sim, página 175, Guerra Civil. A gente consegue chegar até a próxima página, talvez.
Desde a fundação das 13 colônias estadunidenses, houve uma clara disputa política e econômica entre elas. Só um momento que eu me perdi aqui. Desde a fundação das 13 colônias americanas, houve uma clara disputa política e econômica entre elas. A razão, para tanto, é que cada colônia havia sido fundada com características diferentes. Como já vimos, as do lado sul tinham uma organização econômica baseada em grandes propriedades, com atividades monocultoras e uso de trabalho escravo, visando o mercado externo, enquanto a região norte dos Estados Unidos desenvolvia uma economia familiar voltada para o mercado regional, mercado interno, né, e sem trabalho escravo. O único acontecimento que uniu as regiões Norte e Sul foi a luta pela independência dos Estados Unidos. Ambas tinham seus interesses em se libertar do domínio inglês. O Sul não queria uma intervenção inglesa no comércio externo. O Norte queria desenvolver uma atividade mais industrial. Assim, uniram-se em prol da independência. A própria construção do Estado americano foi complexa. Foi criada uma confederação de estados, onde cada um devia obediência ao governo republicano dos Estados Unidos, mas tinha, aliás, autonomia para criar leis e regras locais. Muitas vezes, as regiões Norte e Sul tiraram proveito dessa autonomia para fazer acordos políticos que privilegiassem seus interesses. A disputa política entre as federações Norte e Sul, e do Sul, aliás, do Norte e do Sul, aumentou com a política de expansão dos Estados Unidos, que conquistou várias regiões, como Texas, Louisiana e Oregon. Matérias-primas, mão de obra escrava, tá? E principalmente terras produtivas foram disputadas. Quem controlasse esses recursos se tornaria bem mais forte. Aos poucos, os interesses das regiões divergiam ainda mais, o que resultou numa crise que acabou com a separação dos Estados Confederados do resto da nação. Ou seja, a região Sul fundou sua própria confederação, independente dos Estados Unidos. Esta foi a principal causa da chamada Guerra da Secessão, ou Guerra Civil Americana, que durou de 1861 até 1865 e causou graves crises econômicas e políticas nos Estados Unidos, inclusive fazendo com que o preconceito racial crescesse na parte sul, que era contrária ao fim da escravidão. A gente nota, né, aqui as bases de algumas coisas. Já que tinha-se a autonomia, né, a gente nota que cada região poderia criar regras, criar leis locais. Eu acho que vocês devem saber que nos Estados Unidos, os estados têm leis diferentes. Tem estados que têm pena de morte, tem estados que não têm pena de morte. Tem estados que você pode... Né, nos Estados Unidos, todo mundo pode ter uma arma, né, todo mundo entre aspas. Mas tem estados que você pode andar com a arma carregada. Tem estados que você não pode andar com a arma carregada. A arma tem que estar dentro de casa. Se você for sair com ela, ela tem que estar sem munição na arma, tá? No caso, só para você transportar de um lugar para o outro. Tem estados que não. Você pode estar com ela carregada na sua cintura, mesmo sem você ser um agente de segurança pública, certo? Então aqui a gente nota uma autonomia que refletiu, aliás, de maneira direta no contexto de Estados Unidos que nós temos hoje. Outra coisa, o preconceito na região sul dos Estados Unidos ainda é fortíssimo, muito forte mesmo, né? Temos estados que são extremamente racistas, e a gente nota a base aqui, né? Essa guerra civil
fazendo com que uma região quisesse o fim da escravidão e outra não. Essa que não quer era a região, curiosamente, mais preconceituosa, né? Obviamente. Dos fatores da guerra. Como já mencionado anteriormente, alguns fatores de divergências políticas e econômicas foram determinantes para que acontecesse a Guerra da Secessão. Dentre estes se destacam a questão racial, a questão dos impostos, a questão das terras, a lei de Homestead e bom. Bom, gente, é o seguinte, não vai dar para a gente falar, a gente só tem um minuto, eu acho que eu vou encerrar por aqui mesmo, tá? A gente vai encerrar aqui na página 176, lembrando que tem atividade na página 173 e 174, tá bem? Bom, já vou ficando por aqui, tá bem? Um abraço para todo mundo. Bom final de semana e a gente se vê segunda-feira com essa aula de história novamente, tá? Façam essa atividade, tá bem? Até mais, pessoal. Thanks, Joel.